Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, agradecer a presença de todos e todas. Todo mundo veio prestigiar o nosso evento Terça Esquerda. Algumas pessoas são a primeira vez que estão aqui, então convidá-los para curtirem a nossa página no Facebook, Terça Esquerda, e acompanhar os nossos eventos. A gente já vem fazendo esses encontros aqui desde o primeiro semestre. Já recebemos vários convidados bacanas. Temos aqui hoje uma convidada muito esperada, muito aclamada. Muita gente vinha pedindo a presença da Áurea Carolina. E esse vai ser o último do ano. A gente vai entrar agora no período de férias, de festas, né? E aí no ano que vem a gente volta com tudo, porque ano que vem vai ser um ano bem complicado, que a gente vai precisar estar mais mobilizado do que nunca. Então eu vou passar a palavra para a Áurea Carolina, para ela falar um pouquinho para a gente sobre essa luta dela, os desafios dessa luta à esquerda, e depois a gente vai fazer 2 blocos de perguntas, e serão 4? 3? Tá, 2 blocos com 4 perguntas cada um. Então a gente vai ter um espaço para 8 inscrições. Quem tiver interesse de fazer alguma ponderação, alguma pergunta, por favor, já se inscreva, procure a Letícia, que ela vai colher as inscrições, porque depois a pessoa acaba, a gente sempre vê que a pessoa fica com vontade de fazer alguma pergunta, mas já teve as inscrições, e aí a gente não consegue abrir mais por causa do nosso tempo, tá? Então quem quiser pode chamar a Letícia e já se inscrever para as perguntas. E desde já a gente pedir que quando a pessoa for fazer a sua pergunta, se ater ao tempo de 1 minuto, para a gente ter mais tempo para ouvir a resposta também. Então, muito obrigado. Com a palavra, a Áurea Carolina. Só força, pessoal. Muito obrigada. Dá licença para chegar no Corimbar. Obrigada, Corim, Dona Fátima, Saulo, geral que faz esse espaço acontecer. Letícia, pelo convite. Vocês que constroem a Terça Esquerda, que eu acabo de conhecer e já vejo que é um espaço de resistência muito importante. Tudo que a gente puder multiplicar nessa conjuntura horrorosa de espaço de conversa, de reflexão entre nós, fortalece a nossa caminhada, a nossa construção de estratégias para enfrentar o golpe, para a gente poder fazer da democracia uma experiência que está na nossa convivência cotidiana, né? Que é como deve ser a democracia. Muita honra também de chegar num espaço que já recebeu várias pessoas para essas conversas infinitas sobre os desafios das esquerdas que somos e como é que a gente pode lidar com essa temporada que tanto nos testa. Nós estamos sendo testadas de todas as formas e é muito importante que a gente consiga daqui criar outros sentidos de existência, né? Essas conversas servem para isso, para a gente repensar quem nós somos
Afinal de contas, as esquerdas são essa possibilidade de transformação do mundo a partir das lutas populares contra os sistemas de opressão, contra todas as formas de violência. É assim que eu vejo esse nosso campo, que é tão vasto e tão diverso. Eu estou lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, construindo com várias aliadas um mandato popular, periférico, feminista, antirracista. E tem algumas pessoas que fazem parte da gabinetona conosco aqui, do Pente, Flávia Tambor, Dário de Moura, Indianara. Nós acreditamos que os espaços de poder precisam ser ocupados por gente como nós, pessoas que vivem na ponta a real desse sistema, que estão sofrendo as piores consequências desse sistema. Por isso é urgentíssimo que essas pessoas construam, a partir das suas práticas, das suas experiências e perspectivas de mundo, as saídas para essa crise sem fim. E seremos mulheres, negras, quilombolas e indígenas, lésbicas, travestis, gays, transexuais, jovens e tantos outros grupos silenciados, ignorados, as que teremos as condições de inventar as práticas e as atitudes políticas que vão abalar essas estruturas, né? Depois de tantos séculos de ver que aquela minoria hegemônica que foi transformada em maioria política, aquela minoria de homens brancos que tem uma conduta heteronormativa, em geral privilegiados economicamente, muitas vezes empresários, donos da riqueza que deveria ser compartilhada no bem viver, né? Donos de terras, os herdeiros da capitania hereditária, os herdeiros desse sistema colonialista que tanto causou e continua causando sofrimento. Nós então invertemos a chave para que as maiorias sociais, que nós somos efetivamente, possamos ocupar as instituições e para que essas minorias sociais tenham o devido peso nos processos decisórios das instituições. É possível mais que esses grupos, eles sim minoritários, continuem comandando os processos decisórios que vão afetar a coletividade inteira, em detrimento de nós que somos as maiorias. E essa tomada de consciência do nosso poder como maiorias sociais, não em termos numéricos apenas, mas em termos qualitativos, de vivências, de construções de sentidos de comunidade, de experiências de vida que não comparecem ainda no imaginário hegemonizado por essas minorias que hoje controlam o poder e vêm daí há séculos fazendo isso. Nós, maiorias sociais, precisamos estar nesses espaços de poder, não porque nós temos a ilusão de que nós vamos transformar em absoluto essas instituições que foram feitas exatamente para nos controlar, mas porque a disputa ali dentro é condição da nossa sobrevivência e porque nós não podemos entregar o jogo de bandeja para aqueles que querem eliminar a nossa presença. O golpe contra a democracia brasileira foi essa tacada. Depois de avanços que nós conseguimos construir em várias áreas das políticas públicas, com processos de participação popular, com todas as limitações e dificuldades que vieram também com isso, mas nós conseguimos mover as estruturas brasileiras e pelo menos criar um imaginário de que é possível, a partir do desenvolvimento de um Estado democrático de direitos para todas as pessoas, mexer na lógica autoprogramada da reprodução dos privilégios e da desigualdade social. Isso aconteceu no período recente e nós temos inúmeras conquistas que vieram dessa concepção política, dessa experimentação política nas instituições. Mas é insuportável para esses grupos pequenos,
mais hegemônicos, que a gente tenha conseguido essas pequenas conquistas. E por isso o golpe é exatamente a tentativa de eliminação da nossa presença de todos os espaços de poder. Eles não suportam que nós estejamos nos governos, no judiciário, na mídia, em qualquer lugar que possa influenciar essa sociedade e confrontar essas normas violentas. E aí o golpe é mesmo para que a gente desacredite completamente da ocupação dos espaços de poder. E eles trazem com isso uma narrativa de antipolítica, de que a política é suja, de que a política não presta para nada, de que qualquer pessoa que se meter na política vai se corromper. E essa linguagem pegou feio. E nós vamos ter que trabalhar muito para reverter e recuperar o sentido da política como isso que nós estamos fazendo aqui. Política como construção crítica, coletiva, criativa, como um processo emancipatório que nos toca a cada uma de nós como uma responsabilidade diante da outra pessoa e diante de nós mesmas. A política, sendo uma chave democrática, é o melhor que nós podemos exercitar coletivamente. Mas eles aniquilaram completamente esse sentido e estão ganhando com as mídias que eles mesmos controlam e com as instituições que eles mesmos controlam essa versão despolitizada da antipolítica. E aí eles fazem campanhas, chega de político, agora é a vez de um empresário, um bom gestor, e por aí eles vão ganhando, manipulando o desespero e o sofrimento da população que sofre com essa conjuntura tão desfavorável. Por isso que nesse momento a gente precisa batalhar para que a política seja de novo trazida como a nossa grande chance de reconstrução de um espaço de dignidade, de convivência, de bem-querer entre todas nós. Eu acho que para 2018, com tudo que está sinalizado aí, esse vai ser um exercício dos mais difíceis, mas que é, a meu ver, inevitável, muito necessário. Pois bem, eles querem nos eliminar das instituições porque eles sabem também que quando a gente chega, por menores que sejam as nossas capacidades diretas de influência nas instituições, ou por menores que sejam as nossas presenças corporificadas, sendo poucas, nós ainda fazemos um barulho muito grande. É só ver lá na Câmara Municipal de BH. São 41 vereadores, desses, apenas 5 nos reconhecemos como vereadores do campo progressista das esquerdas, que somos Cida Falabella e eu do PSOL, Arnaldo Godoy e Pedro Patrus do PT e Gilson Reis do PCdoB. Desses 41, somos apenas 4 mulheres. E desses 41, apenas eu me identifico como uma pessoa negra comprometida com a causa antirracista. Sobre orientação sexual e identidade de gênero nem tenta, porque há um silenciamento completo. E a não ser esse grupo de 5 vereadores aguerridos das esquerdas, ninguém ali reivindica, ao contrário, trata de massacrar essa discussão e essa luta pela livre orientação sexual e pelo reconhecimento de todas as pessoas a partir dos seus corpos e das suas vivências da sexualidade. Mas nós 5 ali damos um trabalho, uma canseira que não corresponde à nossa força numérica, porque nós não somos apenas 5. Nós somos um grupo que tem uma coesão assentada em várias lutas da cidade. E por isso a gente tem uma capacidade de mobilização, de pressão, que é amplificada para além da nossa presença numérica de corpos. E é assim também em todos os outros espaços. Quando a gente consegue abalar minimamente, dentro de qualquer instituição, aquilo que já está programado para ser a reprodução automática das hegemonias,
a gente, mais do que força numérica, cria ali outras possibilidades de ser, outras possibilidades de atuar. E isso incomoda demais. A gente tem condição de utilizar os nossos recursos, mesmo com todas as limitações que nós temos, para fazer essas vozes ressoarem cada vez mais e a gente trazer de volta um processo que seja realmente enraizado com as lutas, com as pessoas, desde as suas vivências mais críticas, né? Desde até as suas intimidades. Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso. Esse golpe também é para querer tirar da gente a nossa possibilidade de corresponsabilização sobre os processos políticos. Porque eles querem implantar uma versão de que não adianta, tá tudo perdido, é só desespero mesmo. E isso é muito paralisante. É óbvio que a gente luta muito e a luta é em glória muitas vezes, mas a nossa luta impacta. Se a gente aceita facilmente esse imobilismo que é vendido por aí, de que não adianta, não tem muito jeito, a gente, na verdade, contribui para que eles continuem dominando o jogo. Então, a corresponsabilização sobre a vida política é uma tarefa que está colocada para cada uma de nós nesse momento. Não adianta a gente transferir para esse outro absoluto. Evidentemente, a gente tem que continuar criticando esses sistemas. Quem são os grandes beneficiários dessa lógica toda? Esses grupos minoritários, né? No Brasil, 6 cidadãos controlam a riqueza equivalente a de 100 milhões de pessoas. Então, eles são grupos minoritários, mas eles controlam muito bem o poder, os recursos e a riqueza. A corresponsabilização significa que também não é uma responsabilidade individual ou do meu grupo ou da minha comunidade exclusivamente. Ela é compartilhada. É algo que a gente faz florescer a partir do nosso encontro poderoso, das nossas diferenças, das nossas dificuldades, dos nossos anseios, das nossas dúvidas. A gente precisa colocar isso na roda para assumir sinceramente essa corresponsabilização. E aí não adianta esperar que alguém iluminado vai salvar a nossa vida, não vai. Eu acho que essa é uma virada de chave que nós temos nesse século XXI. Não virá de alguém muito iluminado, muito idealizado. Virá de nós, pessoas com todas as contradições que nós somos, pessoas de carne e osso, pessoas que vivenciam os conflitos na realidade. E não virá de grandes elaborações teóricas, abstratas, descoladas desse chão. Evidentemente, é tudo muito importante, a produção de conhecimento crítico, o repertório que nós temos no campo das esquerdas, mas isso não é suficiente, isso é cada vez mais descolado das práticas que nós precisamos realizar para fazer da democracia essa pulsão que move o mundo, né? Então eu entendo que a corresponsabilização é um atrelamento entre as nossas práticas e as nossas agendas de lutas. Para nós não serve mais, eu acho, ficar falando dessas super agendas revolucionárias que nós conseguimos elaborar em vários espaços de luta, se a gente não conseguir vivenciá-las no nosso cotidiano. E para mim um dos sinais disso, de que é preciso, de uma vez por todas, reconectar forma e conteúdo, vem das lutas feministas e antirracistas. Nós feministas, negras, comunitárias, periféricas, sempre vivemos a partir da vida vivida, do real, as nossas projeções de luta. Não é a partir de uma imaginação distanciada, é em cima do concreto. E esse saber fazer que vem do real precisa ocupar o imaginário e as práticas das esquerdas. Nós feministas
dizemos que o pessoal é político. As nossas relações de intimidade, a nossa sexualidade são políticas. São políticas dos nossos corpos. São políticas de convivência ou de impossibilidade de convivência. E isso não foi considerado com muita seriedade pelas esquerdas tradicionais, que muitas vezes desconectaram isso que nós somos, quando nós nos encontramos, quando nós nos deparamos de perto, umas com as outras, daquilo que foi teorizado, sistematizado, transformado em programas incríveis. A gente não vai ter como superar esse quadro atual com esse descolamento. E aí trazer a exigência democrática para as nossas atitudes cotidianas é também uma tarefa que está colocada, eu entendo. Então, não dá para passar o pano para nós mesmos, a gente se desculpar, se a gente continua, depois de tomar consciência de algumas práticas, se permitindo reproduzir essas práticas. Por isso que os lugares de fala das mulheres, das juventudes negras, das pessoas LGBT são tão importantes quando vão criticar atitudes racistas, machistas, transfóbicas, elitistas, colonialistas. Porque não é possível enxergar aquela democracia que a gente tanto sonha no mundo se nós mesmas nos autorizamos a reproduzir aquelas violências que nós criticamos. E é óbvio que é muito difícil a gente resolver esses problemas na nossa conduta. É muito difícil resolver a nossa intimidade. Mas nesses tempos que nós estamos atravessando, eu não posso mais transferir para outra pessoa completamente a responsabilização sobre o que está acontecendo. Em que medida o capitalismo, o patriarcado, o racismo e todos esses sistemas de opressão me organizam, me identificam como uma criatura. Então eu acho que para nós esquerdas, a discussão das instituições, da ocupação dos espaços de poder passa também pela transformação das nossas condutas mais sensíveis, mais sutis, dos nossos relacionamentos mais ordinários. E eu acho que é assim que a gente constrói coletividade também, né? Desde uma terça esquerda, no Corimbá, até saraus periféricos, até coletivos autonomistas que estão se multiplicando nos mais diversos campos. A gente precisa exercitar a convivência entre nós. E a convivência é um negócio muito exigente. Eu acho que a convivência é a senha que pode nos levar a uma condição democrática que seja válida para todas as pessoas. Quando nós cuidamos dos nossos vínculos, e esse é um valor muito importante no mandato que a gente constrói lá na Câmara, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de cooperar entre as lutas. Outra coisa que às vezes custa muito para nós no registro de competição das esquerdas tradicionais. A gente aprendeu muito a competir, né? O capitalismo, o patriarcado, o racismo, essas coisas todas fazem com que a gente entre numa dinâmica autodestrutiva de competição. Desde a competição que o patriarcado alimenta entre mulheres, que a gente conhece muito bem, até a competição entre as forças que compõem esse nosso campo mais abrangente das lutas sociais. E a gente fala muito na tão sonhada unidade das esquerdas, unidade na diversidade, superar a fragmentação das esquerdas, mas esse negócio não vai acontecer nunca por uma imaginação abstrata descolada das nossas práticas de convivência. Então, nas muitas, no nosso mandato, a gente tem desenvolvido uma coisa que a gente está quebrando cabeça, que é um princípio de confluência máxima. Quanto mais a gente tiver a intencionalidade de aproximação entre as várias forças para criar sentidos comuns
de trabalho, de colaboração entre nós, mais a gente vai superar esses fantasmas da fragmentação e da competição. Mas é um negócio que não vai acontecer por milagre, nem pela boa intenção que a gente possa ter. É um esforço exigente. É um esforço que requer de nós uma atitude muito atenta. E aí nós precisamos falar dos nossos afetos. Afetos que sejam realmente emancipatórios. E uma elaboração que a professora Nilma Lino Gomes, nossa legítima ministra de Direitos Humanos, de Promoção da Igualdade Racial, dos Direitos das Mulheres, das Juventudes, traz afetos emancipatórios para que nós possamos construir esse campo democrático de cooperação entre nós. Se a gente alimenta afetos de competição, de rivalidade, de inveja, de mal-querer, de tudo de ruim, é impossível a gente ter confluência máxima. Então a gente precisa ter atenção com os nossos afetos, trazer as emoções e a nossa subjetividade para essa arena política aqui. Coisa que foi muito negligenciada pelas esquerdas tradicionais. Afeto, emoção. No mínimo isso é coisa de mulherzinha, né? Pois as lutas feministas sempre reivindicaram a importância dos afetos. E eu acho que agora isso vem à tona com mais força, atravessando as várias lutas, né? Em processos que são interseccionais. Não é possível mais falar de luta feminista sem compreender as lutas antirracistas e as lutas anticapitalistas e as lutas pelo território, pelo bem viver, pelo bem comum, e assim vai. É uma grande teia entre as lutas. Mas para essa teia ter vitalidade, cada pessoa de carne e osso precisa se engajar e se posicionar nesse circuito de uma maneira intencionalmente dedicada à promoção de afetos emancipatórios. Então é um negócio existencial bruto, assim, difícil, mas eu acho que não tem muita saída para nós. A gente não tem muita desculpa de não fazer essa travessia. Difícil, mas é talvez aquilo que vá nos libertar no próximo período. Isso é muito importante também porque essa direita extremada que está ganhando cada vez mais espaço já compreendeu que os afetos são políticos. Não é à toa que eles manipulam todo um imaginário sobre as nossas sexualidades, cravaram a farsa da ideologia de gênero exatamente para nos impedir nesse debate, para nos interditar nesse debate que é de emancipação dos nossos afetos. Manipulam as mídias, que são também espaço de reprodução do capital, de uma maneira criminosa, com as suas milícias, MBL e companhia, e vão por aí destilando ódio e indo no coração do medo legítimo que as pessoas têm, na insegurança legítima que as pessoas sentem diante dessa conjuntura horrorosa. Então eles sabem que a questão da violência urbana pega a gente de jeito, e eles manipulam isso às últimas consequências para atiçar em nós afetos de competição, de rivalidade, negação de outra pessoa, de ódio mesmo. Bandido bom e bandido morto é um apelo afetivo. É um apelo para nos desconcertar na possibilidade de convivência, de enxergar outra pessoa como nós, uma igual. Eles já perceberam isso e não é à toa que eles estão sendo razoavelmente bem-sucedidos nessa tarefa midiática, cultural, de colonização das nossas emoções. E aí a gente precisa reagir também devolvendo nesse cenário emoções capazes de confrontar essa história toda. Mas não é uma coisa que a gente fabrica artificialmente, porque eles têm uma hegemonia cultural nesse aspecto, muito mais do que a gente possa
cultivar nas nossas experiências comunitárias, que são grandiosas, são muito importantes e são desprezadas muitas vezes. Elas têm muito valor, né? A gente tem saídas comunitárias do bem viver, que as periferias, as mulheres, os povos de terreiro, os indígenas já fazem desde sempre e que são muito negligenciadas. Mas ainda assim, apesar de toda essa vitalidade, eles têm uma hegemonia cultural. E eles estão conseguindo emplacar essa história com uma velocidade assustadora. Por isso nos preocupa tanto o que vai ser 2018, né? Com o uso manipulado das diversas mídias, dos diversos meios, para que eles propaguem esses afetos terríveis. Mas para a gente nada foi muito simples até aqui, né? Não tem saída automática, porque nós não estamos falando de cartilhas, de anúncios da Boa Nova descolados da nossa vida real. Então, o convite que eu faço, talvez, para a gente entrar numa rodada aqui de conversa, é para que a gente se corresponsabilize, começando pelas nossas emoções. Como é que a gente vai quebrar a programação desse sistema tão destrutivo que quer o tempo inteiro alimentar os nossos piores sentimentos para que a gente não suporte a convivência entre nós. E se a gente conseguir se sair bem dessa tarefa, talvez a gente consiga criar um contraponto em 2018 e para além do processo eleitoral, porque a gente não está falando só das instituições, muito menos só das eleições, para que a gente consiga reconstruir e refazer esse campo democrático das lutas populares no nosso país. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, vamos para o primeiro bloco de perguntas. A primeira pergunta é do Júnior. Aí, Júnior, eu vou pedir para você vir aqui na frente, que a gente está fazendo transmissão ao vivo, né, pela página da DC Esquerda. Então tá aqui bem nesse local aqui, né, Breno? Então, primeiro é o Júnior, depois é a Nara, Samuel e o Breno. Depois a gente passa para o segundo bloco. Um minutinho. Boa noite, pessoal. Júnior Viana França, eu sou professor da Escola Municipal Professor Pedro Guerra. Também sou da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, tem 2 colegas meus ali. Eu queria saudar e agradecer a Áurea, né, porque ela tem sido uma guerreira na Câmara dos Vereadores. Queria agradecer a ela, né, pelo projeto de lei 378, ela fez uma defesa brilhante contra o projeto lá. Ela disse aqui 5 vereadores, minoria lá, e conseguiu, assim, fazer frente, né? Não se deixou intimidar pelo Léo Borges. Então, de público, eu queria te agradecer por essa defesa aos professores. Tenho certeza que aqui tem muitos professores aqui te agradecer isso. Continuando aqui, também queria saudar a minha amiga, parceira, futura diretora da minha escola, Valquíria. Nós fizemos uma campanha para a eleição lá. Para mim foi uma honra participar dessa campanha. Nós tivemos a vitória lá no Pedro Guerra, bacana. E eu digo, com a gestão dela, quem ganhou foi a cultura do negro, a cultura negra, a cultura da favela, do morro, ganhou. Perdeu o conservadorismo na escola. E então a gente está aqui exatamente para falar um pouco da sua história de vida, né, que vem, que tem uma experiência bacana sobre o rap, né. Queria saudar ainda o nosso parceiro também, nosso companheiro, o Newton, diretor lá do Milton Campos. E agora fazer a pergunta rápida aqui. Eu vim aqui pra gente, porque eu tô sabendo que você tem uma experiência com rap, né. Eu queria saber, assim, como introduzir o rap dentro das escolas que a gente entende
que a minha escola é conservadora, a maioria dos professores lá é conservador. Como introduzir a cultura do rap, a cultura da favela, a cultura negra, dentro de uma escola que a gente avalia que é conservadora? Essa é a minha pergunta, aí você passa um pouco da sua experiência do rap, tá bom? Obrigada, Júnior. Nara? Eu acho que a hora trouxe uma questão importante, que é a questão do feminismo e a questão do feminismo como espaço de luta dos comuns, né? Que a partir dos comuns, né, a gente transforma a sociedade. Então acho que o feminismo é realmente um caminho, né? Porque a gente sabe que o capitalismo, que a sociedade, ela só se sustenta se tiver a opressão das mulheres, né? Se não tiver o trabalho gratuito das mulheres, o capitalismo não se sustenta. Então acho que o feminismo é a luta mais revolucionária, assim como a questão racial na nossa sociedade. Então acho que o feminismo e a luta antirracista são pilares fundamentais da transformação da sociedade. Eu acho que você tocou no assunto que eu queria que você explorasse mais, que eu acho que é como a gente criar espaços coletivos, inclusive como um processo de construção de alternativa social, né? Como que a gente contrapõe o neoliberalismo que prega cada vez mais o individualismo, né? Que vai fazendo com que a nossa sociedade se organize cada vez mais individualmente, né? E a gente vê isso muito na juventude. A juventude hoje, ela tem pouquíssimos espaços coletivos, né? Ela se relaciona com o mundo através da máquina, que é o celular. Como é que a gente faz para fortalecer a criação desses espaços coletivos, né? E eu acho que também no campo das esquerdas, como que a gente prioriza mais o que nos une do que nos divide. Boa noite, Áurea. Obrigado pela presença. Eu queria te dar uma oportunidade. Você falou muito de projeto. Eu queria que você falasse sobre você, né? Já que eu vou pedir para você falar sobre você, primeiro eu vou falar sobre mim, né? Eu estou vivendo uma época que eu imagino que grande parte do pessoal que está aqui está vivendo, que é um cansaço político, uma